Olá, essa semana que está acabando, o Lula foi no Vale de Jequitinhonha, mais precisamente na cidade de Minas Novas, fazer algo lá que eu não entendi direito. É que eu vejo o pessoal lá, o pessoal todo lá, exaltando a ida de lá, mas você não, eu achei que seria inauguração de alguma coisa, mas parece que foi fazer promessa. Um campo de quilômetro, me parece que é isso, eu não tenho certeza. E nesse evento, onde ele discursou por mais de 40 minutos, ele voltou a falar bobagem, comportar como um irresponsável sobre as tarifas do Trump. E falando que ele vai resolver no truque, né? O sujeito é responsável, ele não está a fim de resolver o problema, ele quer o caos. E numa reunião lá no Chile, ele deu a entender lá no Chile, lá, junto com os membros do Foro de São Paulo, na reunião deles lá, né? Ele deu a entender que ele está a fim de fazer alguma manobra para não ter eleição em 2026, para prorrogar o mandato por mais 2 anos aí. Esse é o tipo do cara irresponsável que não está nem aí pro país, nem aí pro povo. Ele tá rodando propaganda na internet, aí em canais de rádio e televisão, ele fingindo ser patriota. O problema chegando pro país, em vez de ele como chefe de Estado resolver, não. Ele está se escondendo atrás de Bolsonaro. Ele fica só aí, falando do Bolsonaro, está escondendo atrás do Bolsonaro em vez de resolver. Até agora não conseguiu diálogo nenhum com o governo americano e tudo indica que a partir de 1º de agosto entrará em vigor as tarifas, e um dos estados que mais será prejudicado é o Ceará, onde Lula teve a votação muito grande, acima dos 50%, né? Isso mostra que o homem não está nem aí com o povo. Parece que ele sabe de algum segredo para se manter no poder. Eu não sei onde está a fé dele, a confiança dele. Que está conversando com o povo, com a população, com a pessoa que trabalha, tem entendimento. Não está tudo consciente do problema do país. Ele sabe que o problema é ele que causou. Que ele foi realinhando o país com ditaduras, afastando o Brasil do mundo livre. Agora com essa perseguição política aí, juntamente com levada a cabo pelo Alexandre de Moraes, prendendo pessoas, matando gente na cadeia. Então, está acontecendo com o Brasil, que sempre acontece com todas as ditaduras. Países totalitários são sancionados. Toda ditadura, todo regime de exceção são sancionados. O que está acontecendo no Brasil é isso. O Brasil está recebendo sanção dos Estados Unidos porque o Brasil não é mais uma democracia. E mais, o Maduro aí, que é o amigo do Lula, taxou os produtos do Brasil em 77%. Sem aviso, sem nada. E você está vendo o Lula falar do Maduro? Não, porque são amigos. Ele vai taxar lá, vai arrecadar mais dinheiro para ele continuar mais forte explorando o povo lá. E o que o Lula está falando? Nada, é um amigo. Então, a bravata de acordo com o sujeito, de acordo com a ideologia do sujeito. Outra coisa que aconteceu agora na sexta-feira, o Hélio Negão, mais conhecido como Hélio Bolsonaro, ele estava fazendo um protesto de frente ao STF lá, levou uma barraquinha lá para dormir lá, em protesto por causa da censura imposta ao Bolsonaro, né? E está sendo imposta a todos os conservadores.
o Alexandre de Moraes deu uma ordem lá, ilegal, inconstitucional, para poder tirá-lo de lá e citando na ordem deputados que não estavam em Brasília. Um dos deputados estava celebrando culto lá em Rio de Janeiro, outro na Paraíba, na sua terra, e Moraes botando na ordem dá para retirar eles lá de frente do STF. Isso é para você ver que as coisas que o Alexandre de Moraes está fazendo, o STF está fazendo, não tem base legal, né, na Constituição e em lei nenhuma. Além disso, quando ele deu essa ordem proibindo o Hélio Negão de manifestar, ele estava com a fita na boca, não estava fazendo nada. Então, ele violou o artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que não pode ser mudado nem modificado por emenda constitucional. Então, é rigoroso que é essa norma. O Alexandre de Moraes violou e depois deu uma ordem para o governador do Distrito Federal, como se o governador fosse um subordinado dele. E o pior, o governador não obedeceu. Esses tiranos, essas violações de leis ocorrem porque sempre existe a pessoa que não posiciona, que vai executa a ordem legal. Não era para o Ibanez ter feito isso. E mais, eu não tenho certeza, mas segundo eu vi um boato que o Alexandre de Moraes nem no Brasil está em Roma. Agora fica a pergunta: por que o ministro está despachando lá de Roma? Que raio é esse? São 11 ministros. Estão todos os ministros fora do Brasil? Não. Por que os ministros que estão aqui no Brasil não despachou, não deu a ordem? Porque é só ele que dá essas ordens ilegais. Só ele. Tudo centralizado nele. Eu tenho a conclusão, porque os outros ministros não querem botar a assinatura deles em coisas inconstitucional. Eu creio que seja isso. Tem os 8 lá que foi sancionado lá, os outros 7, né? Eles apoiam nos bastidores, caladinho por detrás, mas botar a assinatura deles lá não estão botando. Porque se for verdade que o Alexandre de Moraes está em Roma, por que os ministros que estão aqui de plantão não deu a ordem? Precisou dele lá de Roma dar essa ordem. Isso é para você ver que as coisas no Brasil não estão normal, não existe democracia no Brasil mais, e a nossa república foi tomada pelo PT e sob a batuta do Alexandre de Moraes. Eu vi o Paulo Figueiredo falar, o jornalista Paulo Figueiredo, ele também é um perseguido político. Inclusive foi o vô dele, João Figueiredo, o último presidente do regime militar, que deu anistia para essa turma aí, Fernando Henrique, Lula, Dilma, toda essa turma que está governando o país hoje, eles foram anistiados pelo pai do Paulo Figueiredo, pelo vô do Paulo Figueiredo. E hoje o neto do Figueiredo sendo perseguido com mentira e desinformação. Essa turma que foi anistiada pelo vô dele está gritando: anistia não. É para você entender quem é essa turma que está governando o país hoje. É por isso que o Brasil vai mal. O Brasil, a terra é rica.
Mas o povo está sendo liderado por homens maus. Por isso que o Brasil não progride, né? E tem a maldade do próprio povo. Se o povo escolhe líderes maus, é porque o povo também é mau. Então, por causa da maldade do povo, e todo mundo sofre. Sofre mal, os bons e ruins, todo mundo paga pelos maus. Então você veja aí essa contradição. Quem teve o benefício da anistia, agora é contra a anistia, contra o neto de quem nos deu anistia. E com a diferença muito grande, essa turma lá atrás assaltava banco, sequestrou o embaixador. Inclusive o Gabeira, jornalista da Globo, ele não pode entrar nos Estados Unidos porque ele sequestrou um embaixador americano para poder exigir a soltura do Zé Dirceu. Por isso eu não entro nos Estados Unidos. Tá velhinho, cabeça branca lá. Mas aí você pega a Dilma, um assaltante de banco, matou o soldado num quartel, um soldado novinho, 18 anos. Matou embaixador de um país europeu, eu não tô lembrando, agora não estou lembrando o nome. E muitos outros soldados foram mortos em emboscada por esse pessoal. Tá nos livros de história do Brasil lá, da guerrilha de Araguaia. Esse pessoal tá lá, eles foi treinado na Rússia, com a KGB russa, da União Soviética. Treinado pela a inteligência cubana, a poder dar um golpe no governo brasileiro. E então você vê o perfil dessas pessoas que foram anistiadas. E hoje eles montaram aquele 8 de janeiro lá, que a quebradeira lá não foi patriota que quebrou aquilo lá, foi uma armação. Que tem vídeo de uma mulher lá dentro até montando o cenário. E no depoimento do G. Dias, agora no STF, ele falou que tinha disposição lá para fazer proteção dos prédios, 900 homens. Por que esses homens não protegeram o prédio? Que algum superior deu a ordem para mandou abrir. Para o pessoal quebrar. E as pessoas, os patriotas chegou lá, falou que quando eles chegaram lá já estava quebrado. Então não foi eles que quebrou. Então foi tudo uma armação do governo para poder criar a narrativa. Que é a narrativa, tá aí com esse processo aí contra Bolsonaro, nada liga ao Bolsonaro e ele está dando indo para frente, querem condenar o Bolsonaro há 40 anos. Sei que Bolsonaro não roubou, Bolsonaro não matou, não desviou dinheiro. Ao contrário, as empresas tá aí, estatal dando prejuízo, com isso só deu lucro, lucro grande, e o dinheiro ele utilizou para poder pagar benefícios sociais e abater a dívida pública. E agora, já está aí com esse governo aí, com essa gangue de ladrão, a dívida só aumenta, ele aumenta o imposto a cada 34 dias, um imposto novo, ou o aumento de imposto, e as coisas não melhoram. Aí aparece esse escândalo do INSS, mais de 90 bilhões roubados dos aposentados. Não tem ninguém indiciado. Você não está vendo barulho na mídia. Por que você não está vendo? Você não está vendo barulho? Por quê? Quem roubou
Quem tá roubando as velhinhas é tudo de esquerda, é tudo a patota do Lula. É gente da patota do Lula e do Centrão. Se tivesse um da direita lá, um apoiador do Bolsonaro, se eu ouvir já tava calejado, tanto de ouvir o nome dessa pessoa. Como não tem, tá jogando por debaixo do tapete. Esse é o Brasil. Então, por essas coisas, porque como o Brasil tá governado por pessoas imoral, por ladrões, narcotraficantes, o governo americano veio aqui, queria transformar, que o Brasil reconhecesse o PCC e o Comando Vermelho como grupo terrorista. O Lula bateu o pé, não. Hoje o PCC tá em mais de 20 países. Eu vejo conversa falar até mais de 30. Fazendo o quê? Levando droga e arma. Hoje o Brasil se transformou num corredor de escoamento de droga que produzido aqui nos países vizinhos. Então o Brasil está sendo sancionado porque o Brasil se tornou uma ameaça nacional aos Estados Unidos. E a ação americana é para poder o Brasil alinhar, porque o Brasil faz parte do eixo do ocidental, faz parte da aliança da OTAN. Tem um tratado, ele assinou esses tratados. Ele assinou o Tratado de São José da Costa Rica. Então, ele assinou. Então, se ele não está obedecendo, tem que ser punido. Então, fazer eleição às escuras, um modo de fazer eleição que você não consegue fazer recontagem de voto, você não consegue auditar a eleição, viola a nossa própria Constituição, que fala que a apuração dos votos tem que ser pública. A apuração da eleição nossa não é pública. Violando o Tratado de São José da Costa Rica, violando o direito humano, prendendo pessoas por causa de fala, por causa de oposição política, fazendo perseguição política, prendendo inocentes, prendendo pessoas sem criar um objetivo, criando narrativa, igual o Lula faz, nós criar narrativa aí, nós conseguimos fazer o que nós queremos fazer. O negócio está fazendo com o Bolsonaro, ele quer narrativa, e todo dia vai criar uma narrativa nova. O seu Lula falou lá no que eu falei que tinha, que os Estados Unidos estão querendo nossos minérios, mas que aqui ninguém põe a mão. O cara é um completo pilantra, sabe que tá falando com pessoas simples, pessoas iludidas, pessoas embriagadas por memória afetiva, devido às propagandas que ele paga em rádio e televisão. Então ele vai falar uma asneira dessa lá no Vale de Quitionha. Ele entregou o urânio brasileiro para a China. As minas de nióbio do Brasil estão na mão da China. O lítio do Vale de Quitionha está na mão da China. A exploração de gás, petróleo, para fazer lá na Amazônia, está na mão da Rússia, da Gazprom. Aí você escuta o cara falar, não, aqui ninguém põe a mão. Não, ninguém está falando, você estiver falando para os brasileiros, né? Os nativos da Vale do Quitionha não pode botar a mão, não. Só que o estrangeiro, o amigo estrangeiro dele pode botar a mão, que ele escolher. Realmente o brasileiro não pode pôr a mão. Se o brasileiro tentar extrair minério em qualquer lugar, ele é acusado de exploração ilegal de minério, vai preso, toma todos os instrumentos, é tomado, destruído. O brasileiro não pode pôr a mão, mas os amigos do Lula pode.
É que o povo lá é simples e não entende o que ele está dizendo. Então você vê a psicopatia do cara. O cara ele abre a boca e mente e tem os iludidos que tá ali babando ali, que acredita, que dá ouvido pro cara desse. E se eu tiver num evento desse, eu grito na hora, filho. Como assim? Você tá falando pra nós não pôr a mão, mas a China pode, já tá na mão da China? Na região norte, na Amazônia, famílias que foram para lá, no assentamento que o regime militar fez, para poder ocupar a região, para a região não ser invadida, as pessoas estão lá há mais de 50 anos. Agora o Lula removendo essas pessoas sem indenizar, tomando o teu gado, destruindo as suas casas, jogando o pessoal à míngua, destruindo tudo que as pessoas construíram a vida inteira. O pai, a mãe construiu, agora está na mão dos filhos, lá e destruindo, em nome de preservação do meio ambiente. Mas é tudo uma farsa para poder entregar a região para a exploração de urânio, que está na mão da China. Esse é um falsário que a elite brasileira, mas o STF tirou da cadeia. Também tem a interferência dos Estados Unidos. Lula está na presidência, hoje tem a interferência dos Estados Unidos. A Vitória Nulo veio aqui fazer ameaça a Bolsonaro para aceitar o resultado da eleição. O general americano Armando Biden veio aqui falar com os militares brasileiros para aceitar o resultado que ia sair na eleição. O SAID deu milhões para instituições, ONGs brasileiras, o Felipe Neto, que foi usado no TSE para poder criar campanha falando que estava combatendo a desinformação, sendo que são eles que estavam desinformando. Eles faziam a campanha, acusavam algum líder da direita de estar fazendo fake news, o TSE lá calava a pessoa. Essa voz é acalada. Então foi um jogo desigual. A Europa agora está falando que está se arrependida de ter apoiado a eleição do Lula. Porque eles foram enganados. Porque o dinheiro, a banda da esquerda pagava matéria para sair no jornal da Europa pintando o Bolsonaro como um monstro. O povo está lá e não sabe, acreditava que era a verdade. Depois que eles viram o Lula na presidência, só apoiando ditadura, terrorista, ficando contra Israel, contra os Estados Unidos, contra os valores ocidentais cristãos, eles começam a se dar conta que eles fizeram bobagem em apoiá-lo. Então, hoje o povo está pagando por ter acreditado na mentira, não ter buscado a verdade. Que a gente, durante a eleição, e a gente está sempre avisando, o objetivo do Lula é instalar a ditadura, socialismo, comunismo. O que é socialismo? Socialismo é uma palavra bonitinha para traduzir, ladrão. Socialista é um ladrão, é o cara que quer viver com o suor dos outros. Que Deus diz, cada um tem que viver com o suor da tua cara, do teu trabalho. O socialismo vem com esse papo de igualdade, a pegar o trabalho de quem trabalhou e dar para quem não trabalhou. Quem vive com o suor do outro é ladrão. Então quando eu vejo o cara falar, eu sou socialista, não, para mim eu entendo, é um ladrão, ele apoia tomar as coisas do trabalhador e dar para quem não está trabalhando.
Então, por essas e muitas outras coisas, que o Brasil hoje virou uma ameaça nacional para os Estados Unidos. O, o governo Trump quer fazer que a América Latina se realinhe aos valores cristãos, aos valores ocidentais. Aí ele está começando pelo Brasil aqui. Isso, tarifa de 50%, a sanção dos ministros por estar fazendo violação de direitos humanos. E foi uma bancada aí de senadores para os Estados Unidos. Não vai resolver nada. Está indo lá para tratar de questão econômica. Essas tarifas que foi colocada agora são tarifas, mas ela tem função de sanção. Não é resolvido com questões econômicas, é política. E se o Lula tá aqui pulando de gai em gai, balando cabeça pra cá, começa em borracha. Ele não tem moral para conversar com o governo americano. O Alckmin também não, porque o Alckmin foi lá no Irã, tem foto dele lá junto com os terroristas do Hamas, do Houthis, do Hezbollah, a Jihad Islâmica do Irã, tudo é assassino de americano e de judeu. Ele não tem como, ele não será recebido pelos americanos. Pode até conversar com alguém ali do quinto escalão para baixo, de pessoa que não consegue resolver nada. Mas com o governo lá em cima, com alto escalão, não consegue conversar. Vai ter a porta na cara. A embaixadora do Brasil tudo indica que vai ser mandada embora, vai ser expulsa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai expulsar ela. Eu estou ouvindo um boato aí que o consulado americano está vendendo as coisas deles aqui. Isso indica que os Estados Unidos vai cortar a relação com o Brasil. E isso vai ser muito grave para o Brasil. Vai ser um tombo muito grande. Aí tem esse pessoal todo aí que continua batendo palma para comunista ladrão. A maioria deles vive de dinheiro público, é funcionário público, é alguém que vive, tem algum recurso que é público. Quando você fala recurso público, é dinheiro que recebe dinheiro dos nossos impostos que nós pagamos. São pessoas que não sentem o calor do sol nas costas, o suor correndo no rosto, para poder ganhar seu dinheiro. Ele ganha no mole, no tranquilo, na sombra, no ar-condicionado. E para ele tá tudo bem. Ele não tá nem aí com as consequências com que ele tem que ralar para gerar riqueza, para poder sustentar esse país. Até o próximo vídeo.